Oi, pessoal. Bom, continuando aqui com CSS, vamos agora dar uma olhadinha na parte de bordas, tá bom? Bom, eu vou trabalhar com vocês mostrando o código, tá bom? Mas para borda a gente pode trabalhar com uma série de parâmetros. Então, a cor da borda, o estilo da borda, tá? Então, por exemplo, né, se nós quisermos uma borda pontilhada, aqui para border style, nós iremos colocar o valor dotted. Se eu quiser uma borda tracejada, dashed. A bordinha sólida, né, que a gente usa mais comumente, uma borda dupla. Aí nós temos aqui a groove e a ridge, que dão essa impressão de um 3D, né? A groove, ela é afundada, né? Mas a borda dá a impressão que está afundada. E aqui a ridge dá a impressão que ela está mais saltadinha, a borda. O inset e o outset, eles dão a impressão de botão, né? Então, a div fica com a impressão de afundada no inset, no outset dá a impressão que a div veio mais para frente, né? Isso por causa do formato da borda. Então, nós temos esses estilos. Depois, com border width, nós podemos definir a largura da borda, que pode ser pelos valores, né, que estão aqui, como também a gente pode colocar em pixel, né, que eu uso mais em pixel. E depois a gente vai ver border radius, que é para quando a gente deseja arredondar os cantos da div, né? Então a gente pode arredondar igual os 4 cantos, a gente pode cada canto de um jeito, né? E assim por diante. Então, nós vamos ver isso também, tá? Nesse caso aqui, a gente arredonda apenas um canto, né? Então, a gente vai trabalhar com tudo isso aí juntos e depois a gente vai dar uma olhadinha em bordas de tabela, tá? Então, aqui eu coloquei de novo uma div com aquele mesmo conteúdo que a gente estava dando uma olhadinha anteriormente, né? Então, vou colocar um título aqui, Cotil Unicamp, um textozinho e uma lista. Tudo isso dentro de uma div que, por enquanto, olha, não tem formatação CSS nenhuma definida aqui para essa nossa div. Vou salvar. Eu vou pedir para o navegador exibir essa página, olha. E basicamente a gente vai ver lá só um texto, né? Então agora eu quero colocar a borda em volta desse texto. Como é que eu vou trabalhar, né? Então eu vou criar aqui uma classe, box1. Vou colocar aqui na minha div para usar a classe box1. Eu estou fazendo o seletor por classe, poderia ser ID, poderia ser pela própria div, tá? Tudo depende do que você quer fazer. Então, eu vou selecionar aqui Border Style Solid, vou fazer inicialmente a sólida. O Border Color, eu vou colocar um Red aqui pra gente ver, certo? E aí a gente já pode, inclusive, dar uma olhadinha em como isso tá ficando. Olha lá, colocou com a largura aqui, a espessura da borda, né, padrão. E também usou a largura toda da tela por eu não ter definido a largura que eu gostaria que isso tivesse, né? E aí a questão aqui eu poderia colocar, né, o border width, vamos colocar aqui, ó, 1 pixel, né, para quem gosta da bordinha bem fininha. Eu gosto da bordinha mais fininha, né? Mas também depende do visual, do site, daquilo que você quer fazer, né? Até uns 2 pixels, talvez. E aí vai muito do objetivo da página, do que você está pretendendo, né? Eu vou colocar uma largura para minha div mesmo, de 50% da largura aí da tela. Aqui, tá? Só para vocês verem, a gente consegue manipular. Eu poderia colocar um padding, né? Olha, para o texto não ficar colado na margem. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui ó, um padding left de 5%. Vou colocar em percentual. 5% foi até muito, por 1% dessa largura.
vendo? E aí, independente da largura que a minha tela tiver, ele usa esse mesmo 1% para espaçar aqui, né? Bom, e por aí vai, né? Poderíamos fazer N formatações, cor de fundo, né? Como nós já vimos, um background color ou por pink. E aí eu já tenho o básico de borda ali, tá? Então a gente trabalhou border style, border color, border width. Do border style, por exemplo, se eu mudar aqui para dotted, ela vai ser apontilhada. Vou dar um zoom aqui, olha, para vocês verem. Bordinha pontilhada, certo? Se eu quiser tracejada, dashed, certo? Ó, tracejadinha ali, tá bom? E aí, assim por diante, né? De acordo com os tipos que eu coloquei aqui para vocês, né? Vocês podem ir fazendo um teste e vendo como é que essas bordas ficam. Por exemplo, tem tem aqui a double, né? Que é aquela bordinha dupla, duas linhas. Só que essa daí tem que ser bem maior para você conseguir ver, né? Tem que aumentar bem a espessura dela, tá? Porque com 100% aqui, ó, sem dar zoom, a gente quase não percebe, né? Mas eu vou colocar a solid aqui. Eu gosto da solid. Então, voltei ela, tá bom? Aí, nós já vimos aqui sobre a espessura. Vamos dar uma olhadinha no border radius, tá bom? Aqui no border radius, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, ó. Border radius. E vou colocar... vamos colocar aqui um radius de 20 pixels. Quando eu coloco assim, vai valer para os 4 lados da minha div esses 5 pixels, olha. Certo? Para os 4 lados. Esses 20 pixels, desculpa. Vou pôr até um pouquinho maior, vou pôr uns 40 pixels. Como eu não falei em qual canto, né? Fica valendo para os 4 cantos, tá? Agora, olha, a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó. Eu posso fazer aqui o seguinte, ó. Se eu colocar dois valores, 10 e 5, ele vai usar, olha só, 10, ele vai começar nesse canto. E o canto aqui, ó, 10 também. O 5 vai para esse canto e para o de baixo. Tá? Então, ó, top, bottom, e aí ele repete aqui, bottom, bottom, tá? Left, right, top. Left, right, bottom, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó, colocar dois valores, igual foi feito ali. Então, eu vou colocar 40 pixels e 20 pixels. Então, ele vai fazer naquele mesmo estilo. Tá vendo, ó? Não sei se vocês conseguem perceber. Posso até diminuir um pouquinho aqui para ficar mais perceptível a diferença, olha. Tá? Então, aqui ficou 40, aqui 10 e aqui 10, né? Eu posso ainda colocar 4 valores diferentes, né? Se eu colocar 3 valores diferentes, o que vai acontecer é o seguinte, olha. 10 pixels ele vai pôr nesse primeiro canto, 5 pixels nesse segundo canto. Aí ele vai repetir aqui, ó, os 5 pixels e 20 pixels na outra ponta. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui 50 pixels, olha lá o que vai acontecer. Vamos colocar um pouco mais. Vou diminuir esse aqui para 30, assim fica bem visível para vocês. Ó, 30 pixels está aqui, 10 pixels está aqui, repetir os 10 pixels aqui, ó, igualzinho, e os 50 aqui. Se eu colocar 4 valores, ele vai colocar direitinho, olha, 10 aqui, 5 aqui, esse 20, ele vai colocar de frente com o primeiro aqui, tá vendo, ó? E 3 pixels de frente com aquele ali, tá? É sempre assim. Tá vendo? Dá pra perceber? Então, vamos lá, ó. Vamos colocar assim, eu vou colocar aumentando, olha, 10,
30. Que eu vou colocar uns 60. Opa. E aqui eu vou colocar 100. Aí vocês vão conseguir perceber lá. Vendo, ó? Ó, 10, 30, ó. 10, 30, certo? Aí ele colocou 60 aqui de frente, ó. E o 100 aqui, tá? Então, e se eu colocar um valor só, fica igual para os 4 lados. Agora, vamos supor que eu não queira fazer isso, eu queira fazer assim, olha. Eu quero falar o lado. Então, eu só quero arredondar esse canto aqui, ó. Top left ou top right. Então, eu posso usar aqui, ó, border top left radius, né? Então, eu vou falar o lado que eu quero. Então, eu vou colocar aqui, olha, border top. Vou pôr o da direita, top right radius, e vou arredondar 40 pixels. Então, apenas um lado, olha, só esse lado ficou arredondado. O resto, retinho. Dá até para ficar um pouquinho maior, né? Ó. Ah, então você pode falar o lado que você quer arredondar. E se fosse embaixo? Muda aqui para bottom, tá? E aí o lado, left ou right, tá? Ó, arredondou aqui, parte de baixo, certo? Então, a gente consegue falar exatamente o lado que a gente deseja arredondar, tá? Tudo isso que eu mostrei para vocês aqui, olha, border style, color, width, a gente pode fazer por lado também, que é o que esse slide está mostrando, tá? Então, eu poderia colocar, olha, border top style, ou border top left style, e fazer cada lado de um estilo, cada lado de uma cor, tá? Claro, não é o comum, mas dependendo do assunto, do site, daquilo que você quer fazer, isso é possível, né? Então, eu poderia aqui colocar, olha, vamos colocar aqui, border top style é o solid. E o border bottom style, fazer o dashed, tá? Aí o lado esquerdo e o lado direito eu não defini, vai usar a borda padrão, né? Então, ele fez, ó, top ficou sólida e o bottom ficou dashed, certo? Então, aqui, nós podemos fazer cada lado de um jeito. Posso incluir o left, right aqui. A mesma coisa a cor, tá? Então, eu posso colocar aqui border left de uma cor, border right de uma cor, border top de uma cor, border bottom de uma cor, mesma coisa para a largura, tá? Você pode fazer para o lado que você deseja a formatação, tá certo? Então, eu vou deixar normal aqui só o border style, mas vocês sabem que vocês podem fazer para cada lado uma formatação diferente, é só informar direitinho lá o lado que você quer. Uma outra informação importante é o seguinte: a gente pode fazer a formatação de borda toda em uma linha só. A gente pode fazer isso para um determinado lado, falar a formatação todinha, ou eu posso fazer, olha, eu vou comentar essa borda aqui, ó. Tirando o radius, né, que a gente faz separado mesmo, mas eu poderia ter feito aqui, ó, no mesmo estilo que está ali, border, tá vendo? E aí eu colocaria tudo aqui, olha, 2 pixels, sólida, 2 pixels, sólida e vermelha. Então, eu posso fazer tudo aqui, ao invés de fazer cada atributo separado, tá? É uma possibilidade também. O resultado, ó, é o mesmo, tirando o radius aqui que eu deixei comentado, né? Aí ele pode ficar separado mesmo aqui, né? E aí a gente teria o mesmo efeito aqui, ó, tá? Se eu quiser fazer uma formatação para um lado da div, né? Então, eu poderia colocar aqui, ó, border top, né? E aí, para o topo, seria essa formatação,
né? E pro restante eu não defini ainda, tá vendo? Ele fez só pro topo. Então, a gente pode fazer várias combinações aí, né? Para trabalhar com a borda. Aí é preferência de programador. Eu gosto de fazer cada atributo separadinho. Acho que para mim fica mais fácil de visualizar, tá? Mas aí é preferência de programador, como gosta mais de trabalhar. E para encerrar, eu vou falar sobre borda de tabela, tá certo? Então, eu vou colocar uma tabelinha aqui embaixo para vocês. Vou copiar aqui, eu já tinha deixado ela preparada para a gente ganhar tempo. Então, eu fiz uma tabelinha, usei BR aqui, não estou usando os parâmetros de margem para quebrar linha, nada. Eu coloquei uma tabela, vou tirar daqui essa classe, tá? Só para vocês verem, é uma tabela basiquinha, com 2 linhas, 2 colunas cada linha, tá? Então, ó, está aqui. Só que não tá, obviamente, aparecendo a borda aí, porque eu não coloquei, né? E aí eu posso pegar, né? A gente tinha visto lá no próprio HTML, eu poderia colocar aqui, né, ó, border 1 pixel, aí a gente consegue ver uma borda aqui, que é a borda padrão do HTML, que é essa borda que dá a impressão que é dupla, mas é porque ela tem uma borda envolvendo cada célula e uma borda mais externa, certo? O que a gente pode fazer aqui, então? Eu vou copiar a classe que eu tinha feito aqui, são 2 classes, e vou mostrar para vocês, tá? Então, aqui, olha, eu criei uma classe borda simples, que vale para tabela, né? Então, é table.borda simples. Vai ser aplicada onde achar tabelas usando essa classe, né? Aí, eu coloquei aqui, olha, border collapse separate. Border collapse separate é essa borda aqui, ó. Então, se eu não colocar esse 1 pixel aqui, como eu estou falando para fazer a borda separada, né? Então, já é entendido que é isso aqui que eu quero, tá? Aí, eu posso fazer a minha borda igual isso daqui, ó, né? Então, eu coloquei numa linha só, 1 pixel sólida preta. Mas eu poderia fazer parâmetro por parâmetro, eu poderia fazer para cada lado, né? E o border spacing é o espaçamento que eu vou ter aqui, ó, entre a borda externa e a borda de cada célula, tá? E aí eu faço a mesma formatação aqui para a borda interna. Essa formatação aqui tá valendo para a borda externa, essa aqui para a borda de cada célula, e o separate indica que a borda da célula e a externa tem que ficar separadas, né? Então, eu vou acrescentar aqui, olha, na minha tabela aqui, class, como que eu chamei? Borda simples, vou copiar ela aqui, ó. Class borda simples. Eu vou salvar, né? E aí, vocês vão ver que, ó, mudou pouca coisa, né? Mais a cor, né? Tá mais pretinha, tá? Então, eu poderia mudar aqui, eu quero que ela fique vermelha. Então, eu vou mudar essa borda aqui para vermelha. Aí, eu tenho que mudar aqui também a interna para vermelhinha. Ó, vai ficar tudo vermelhinho aí na minha tabela, tá? Eu quero deixar uma separação maior, que é esse border space. Então, eu vou colocar 10 pixels, por exemplo, aqui, olha. E vai ficar assim, né? E aí também depende do visual que você quer e tudo mais, né? Então, aqui nós temos a separação. Agora, uma outra possibilidade que eu coloquei aqui para vocês é usar o border collapse com o valor collapse. E aí, o border spacing não faz sentido, porque o border collapse, com o valor collapse, ele vai deixar a tabela assim, olha, né? Sem essa impressão de borda dupla, né? Então, se eu mudar o valor aqui para collapse, esse border spacing, ele não faz muito sentido, tá vendo? Ele nem é usado, né? Então, eu posso, inclusive, comentar aqui o border spacing, olha, porque ele deixa de ser usado, né? Eu não tenho mais aquele espaçamento. Então, esse é o border collapse. Quando a gente quer usar a nossa tabela sem aquela bordinha dupla, a gente quer usar ela assim, dessa forma simples, né?
que também fica muito bonito. Então, tudo depende do que você está fazendo no seu site, do visual esperado, né? Desejado pelo seu cliente ou por você, ou por aquele assunto, né? Então, um sistema empresarial, eu uso cores geralmente mais sóbrias, visual mais sóbrio. Uma campanha publicitária, eu vou usar recursos que eu não usaria num sistema para uso diário numa empresa, né? É uma coisa mais chamativa daí, né? Então tudo depende do que você vai fazer, tá certo? Então lembrando que o border spacing vale para quando aqui é o separate, tá? Então eu vou deixar aqui para vocês o separate, vou voltar ao border spacing, tá certo? E vou colocar o comentário aqui para vocês, ó. Para colapse não precisa, né? E aí eu vou colocar esse código para vocês lá no site e aí vocês vão se lembrar disso daí na hora de fazer o exemplo, tá bom? Então, colapse. Deixa eu dar uma olhadinha se ficou faltando alguma coisa aqui pra gente ver de tabela. Acredito que de tabela não, né? De bordas. Nós temos aqui border image offset, border image repeat. Dá para trabalhar com imagem nas bordas. Eu não vou gastar muito do nosso tempo para falar sobre isso. Quero mostrar outras coisas para vocês, mas com o que eu falei aqui, vocês dão uma consultada aí pela internet, vocês podem achar exemplos e já conseguirão fazer com essa base aqui do uso de bordas. Tá joia, pessoal? Então, até mais. Qualquer coisa, me mandem mensagens lá pela nossa plataforma de estudos, ok? Até mais.